Elias acabou de fugir da rainha Jezabel, porque ele havia profetizado acerca da seca em Israel. Elias ficou muito cansado e sentia que se estava sozinho em sua fidelidade a Deus. E aí tem uma história muito bonita na Bíblia, no livro dos Reis, em 1 Reis, capítulo 19, versículo a partir do versículo 3. Vamos ler? Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou-se embaixo de uma moita de zimbro, uma árvore. Ali orou pedindo a morte. Já basta, Senhor. Tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor dos exércitos. Porém, o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor e derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. Saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? De novo ele respondeu:
Tenho trabalhado duramente para o Senhor dos Exércitos, porém o povo de Israel não cumpriu seu trato com o Senhor e derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou. E agora não estão tentando me matar também? Então o Senhor disse a ele: volte pela estrada do deserto para Damasco. E quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça. Ou seja, se unja. Unja quem? Azael, para que ele seja rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú. Unja quem? Jeú, filho de Ninsi, para que ele seja rei de Israel. E derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para que ele tome o seu lugar como profeta. Qualquer um que escapar da espada de Azael será morto por Jeú. E os que escaparem de Jeú será morto por Eliseu. E fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esses deuses. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando um campo com 12 parelhas de bois. Elias o alcançou e atirou sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: primeiro me deixa beijar o meu pai e despedir-me da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: vá e depois volte, mas lembre-se do que eu fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá, e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Que abra-se, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, para que possamos ter entendimento, Pai, do que o Senhor deseja falar comigo e com esta pessoa que está aqui me vendo neste momento. Senhor, que essa sementinha caia, Senhor, nos nossos corações quebrantados e que ele venha produzir sementes que venham dar frutos para o teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Então você vê aqui que Elias, ele fugiu ali de Jezabel. E ele, de uma certa forma, ficou revoltado. Se deitou ali embaixo daquela árvore de zimbro e não queria mais sair de lá. E Deus enviou um anjo e falou para ele: ei, levanta-te. Basta, chega de descanso. Aí ele volta para Deus e fala: eu tenho que morrer, Senhor. Basta, chega, eu já fiz o que tinha de fazer na tua obra. Eu sei que eu vou morrer, assim como morreu meus pais. Mesmo assim, sou eu e você, que às vezes estamos aí trabalhando na obra do Senhor Jesus e nos sentimos cansados, muitas vezes queremos nos deitar e não nos levantar mais.
Então, quando ele deitou ali embaixo do zimbro, ele começou a dormir. Ele dormiu profundamente, que ele estava muito cansado da obra que ele tinha feito lá. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele viu a comida ali que o anjo havia deixado para ele. Ele se alimentou daquela comida e bebeu daquela água. E falou: levanta, rapaz, e come, tenha bom ânimo, porque você ainda tem um caminho longo. Então aquela comida ali foi o suficiente para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Ali houve um grande milagre, um sobrenatural de Deus. A pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, caminhando. Então é o sobrenatural de Deus, que organismo nenhum, de ser humano nenhum, aguenta ficar 3 dias sem água. Ele já entra em decomposição, já entra em desidratação, o organismo começa a ocorrer um desequilíbrio. E aqui diz a palavra que ele foi para o Monte Horebe, o monte de Deus, esse Monte Horebe, chamado Monte de Deus. E a palavra de Deus veio a ele. E ele respondeu novamente a Deus: tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos, Deus do universo. Tenho trabalhado. Porém, o povo, ele não cumpriu a aliança com o Senhor e derrubou os altares e matou todos os profetas. Quer dizer que o povo tornou a pecar. O povo tornou a perseguir o povo de Deus, principalmente os seus profetas. Aí ele fala: eu sou o único que sobrou. E eles estão tentando me matar também. É por isso que eu estou fugindo. E aí o Senhor dá uma ordem para ele: coma, beba e vá ao monte chamado Horebe. Enquanto Elias estava ali, dentro ali daquele monte, de uma caverna, certamente, que diz que ele estava dentro de uma caverna, aqui a palavra de Deus diz, e ele estava esperando Deus passar, para ter com ele ali. E Deus passou. E ele não percebeu que Deus passou. Porque, olha só, passou um vento forte no Monte Horebe. Deus não estava no terremoto após o vento, porque passou o vento forte e ocasionou ali um grande terremoto. E depois do terremoto teve um grande fogo que veio após esse terremoto. E Deus não se revelou no fogo, nem no terremoto, nem no vento. Mas por quê? Elias estava dentro da caverna, certamente com depressão, com tristeza, chorando, olhando para o próprio umbigo dele.
Eu sou o único que você vê que ele falou ali. Eu sou o único que estou defendendo aqui a Deus, que estou defendendo a obra de Deus, e os outros não estão vendo. Elias respondeu isso para Deus. Elias, quantas vezes eu e você não estamos assim como Elias? Amargurados, tristes, olhando para o nosso próprio umbigo e falando assim, Deus, mas é só eu que estou vendo isso, só eu que faço, só eu. Olha o egoísmo. Olha a audácia do homem. Achar que somente ele está fazendo aquilo, somente ele. Aí Deus dá aí uma ordem aí ali, Elias, ei, levanta, sai da caverna, sai dessa depressão, sai dessa tristeza, sai desse egoísmo, sai desse orgulho. Levanta, vai e unge Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como teu sucessor. E Deus falou isso de forma suave, de forma simples. Olha aqui. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, por que você está aqui, Elias? A voz de Deus. E de novo ele falou, tenho trabalhado duramente para o Senhor dos Exércitos, mas o povo de Israel não cumpriu o seu trato e derrubou os altares e matou os profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. Aí o Senhor falou, volte pela estrada de Damasco. Vá lá, vá ungir os reis que eu quero. E saiba que eu conservei 7.000 homens em Israel que nunca se curvaram a Baal, nem beijaram esses deuses. Isso dá uma lição tão grande para a gente, que Deus ele não se manifesta através de pula-pula, através de rodopios, através, muitas vezes, de gritaria. Deus vem de forma suave. Às vezes usa uma irmãzinha, um irmãozinho, lá dos confins do mundo. Mas ele é puro de coração, ele tem simplicidade, ele é desprovido de orgulho, ele é uma pessoa que verdadeiramente tem comunhão com Deus. E Deus confunde aqueles que se dizem muito sábios e usa aquele irmãozinho. Então aqui eu tiro com conclusão, meus amados, que não é sempre
que Deus está presente em manifestações dramáticas ou poderosas. Não. Ele pode estar presente no silêncio e na pregação suave e mansa de um irmãozinho, de uma irmãzinha, que às vezes não tem estudo nenhum, mas que ele é provido da unção de Deus. Ele é ungido por Deus. E às vezes também doutores, pessoas cultas, que ficam em silêncio, ouvindo e vendo aquelas manifestações que se dizem poderosas, dramáticas. Está ali sentadinho, ouvindo. E Deus também os usa de forma poderosa. Deus, ele trabalha aonde nós não vemos, aonde nós não conseguimos enxergar com os olhos da carne. Mas ele está ali trabalhando. Eu sempre digo assim, eu trabalhei muito à noite. Muitas pessoas cansadas, dormindo, os pacientes dormindo. E ali Deus se manifestando. Aí eu sempre falo, Deus trabalha no período noturno. Sim, ele trabalha quando não estamos enxergando. Então devemos quebrantar o nosso coração, devemos viver em silêncio, o coração em silêncio, obedecendo e confiando em Deus, porque Ele é que se justifica, Ele é que nos justifica, Ele justifica a mim, justifica a você. Então esse ensinamento é grande, é poderoso. E hoje o Senhor me lembrou deste ensinamento, para que eu possa trazer aqui para o canal, de forma branda, de forma suave. Isso é um grande aprendizado. Nós podemos observar que os milagres do Senhor estão a ocorrer pelo mundo, mesmo quando eu e você estamos fracos, nos sentimos fracos, que ali Deus está nos revigorando a força. Às vezes ficamos doentes em casa e achamos que Deus não está a trabalhar em nossas vidas. Sim, está. Nos sentimos até mesmo desanimados a pegar a nossa harpa, louvar, glorificar ao Senhor. Quem sabe até mesmo levantar da cama ou até mesmo beber um copo d'água. Mas o Senhor está dando um tempo ali para você. O momento que Deus nos coloca enfermos em um leito é para que nós possamos estar meditando, contemplando, para nós estarmos lendo, para nós estarmos louvando. Às vezes não temos nem mesmo força de ler a Bíblia. Mas Deus está aí presente. Deus está juntinho de você, revigorando as suas forças. Ali, Elias ficou na caverna, mas Deus onipresente. Deus viu que Elias estava ali na caverna, é tanto que ele foi lá chamar. Elias, o que você ainda está fazendo dentro dessa caverna?
Então, às vezes, nos sentimos sozinhos, solitários. Mas Deus está conosco. O Senhor, Ele se faz presente na minha vida e na sua vida. Porque Ele diz, nunca, jamais eu vou te desamparar, jamais eu vou te abandonar. Ele não nos abandona. Então, as pessoas que são infiéis com a palavra de Deus, nós não temos que nos preocupar com eles. Nós precisamos sim orar um pelos outros, para que aquelas pessoas, elas venham enxergar o amor de Deus, para que Deus venha ter misericórdia e graça deles, para que eles venham conhecer o verdadeiro Deus, porque Ele veio trazer a fé, a esperança e o amor para mim, para você e para eles também. Deus não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos tenham a mesma oportunidade para serem salvos. Às vezes estamos cansados, falamos, não, só eu que faço aquele trabalho, não vou fazer mais não, né? Com a rebelião no coração, rebeldia no coração. E Deus tem sua forma de trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Somos exaltados por Deus. Vamos receber a recompensa de Deus. Quando nós fazemos o bem, buscamos a justiça de Deus, oramos pelas pessoas, jejuamos, nos santificamos. Tem muitas pessoas que falam, eu vou jejuar 40 dias. E vivem falando para um, para outro, que está jejuando. E Deus não se agrada disso. Que tudo que nós fizermos, devemos fazer com amor, em amor, de coração para Deus. Não para que sejamos vistos pelos homens. E aí a manifestação sobrenatural de Deus ocorre. Quantas vezes eu já não ouvi falar de pastores, de pessoas que dizem ter jejuado 40 dias. Mas nós sabemos que precisa ter preparo. Quantas vezes eu não fiquei sabendo de pastores, de obreiros que ficaram loucos porque não tem equilíbrio. E a primeira coisa que Deus nos dá quando nós buscamos é o fruto do Espírito Santo. A paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, se estamos carentes, devemos pedir a Deus, Senhor, eu reconheço minhas falhas, perdoa os meus pecados de pensamento, palavras e ações, pecados voluntários e involuntários, de omissão. E não sabermos que só eu, que só você, que fazemos a obra de Deus, não. Tem muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas que fazem a obra do Senhor de forma correta, de forma humilde, sem espalhafatos, sem fanatismo, sem religiosidade. São puros, são pessoas retas, são pessoas íntegras. São pessoas fiéis a Deus. E Deus os usa em suas simplicidades. Deus tem o seu remanescente. E Ele sabe que pode contar
com eles. Então Elias ali estava se sentindo o máximo, que era só ele. E Deus falou, não, eu tenho 7.000 que não se dobraram à idolatria, à religiosidade, ao orgulho. Estão ali fiéis a mim, prontos no trabalho a fazer o que eu determinar. Você viu? Eles estavam trabalhando. Eliseu estava ali trabalhando com os bois. E os outros também estavam trabalhando. Então devemos ser diligentes. Esperar em Deus. Orar. E aguardar que a resposta vem na hora de Deus. Eliseu foi, matou os animais, queimou seus equipamentos e deu comida àquele povo para poder então ir e seguir Elias. E ali ele serviu Elias. Glória a Deus, aleluia. Então que o Senhor possa ter falado ao seu coração neste dia de hoje, que não são também, Deus se manifesta do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas Ele se manifesta de forma suave, no sussurro. Às vezes Ele não vem nessas manifestações aí, dramáticas e poderosas. Eis que eu faço isso, faço aquilo. E Deus está agindo ali em silêncio. E de repente nós vemos a glória de Deus em nossas vidas. Amém? Que você possa ter compreendido essa palavra e que tenha sido uma sementinha plantada aí no seu coração, para que nós possamos orar um pelos outros e pedir a Deus misericórdia e graça, que o Senhor venha nos batizar com o Espírito Santo, nos dando paz, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Que nós possamos estar sempre alertas, buscando a Deus, primeiro eu, porque a transformação ocorre de dentro para fora. Primeiro eu, depois aqueles que estão próximos de mim. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Pense nisso. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Que Deus te revista com as armaduras dele e uma gota do sangue carmesim de Jesus possa limpar nossa alma, nosso corpo e nosso espírito e nos capacite a trabalhar em sua obra de forma simples, amorosa e auxiliando uns aos outros, para que aquele que está mais fraco, ele venha ver
em mim a manifestação de Deus e que Ele venha se fortificar também. Em nome de Jesus. Amém? A paz a todos.